Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez na tua vida? Alguma coisa que tem importância para você? Meu nome é Guilherme e esse é o podcast do Caminho de Santiago. Quando a gente faz essa pergunta na nossa mente, quando eu te pergunto isso, teu cérebro começa a tentar abrir arquivo para todo lado para tentar responder essa pergunta. E quando eu falo para você e lembra de alguma coisa importante, a coisa pode ficar mais difícil se não tem um evento recente muito diferente na tua vida. Isso diz mais sobre a adultez, sobre a vida adulta, onde a gente cai numa coisa chamada rotina. Ela passa por bastante tempo e lógico que eu vou levar esse assunto a um paralelo do Caminho de Santiago e você vai achar bem interessante, porque você vai se lembrar do que aconteceu com o teu caminho lá. Quando a gente pensa em descobertas, em primeiras vezes de tudo, vamos pensar primeiro na nossa vida inicial, nos nossos primeiros 20 anos de vida. É tão dinâmico, né? É tanta coisa que se conhece, é a época onde a gente conhece pessoas, onde a gente começa estudos a primeira vez de uma universidade ou de uma escola ou de um curso, as primeiras viagens diferentes que a gente pode fazer, as primeiras perdas que a gente pode ter na vida, as primeiras coisas que a gente ganha, os primeiros amores, os primeiros desamores, as primeiras decepções, essas pequenas vacinas que vão chegando para a gente, que falam para a gente como a gente vai reagir quando essas coisas acontecem na nossa vida adulta. Essa época que a gente passa, essa até a adolescência, até um pouco mais, ela vai formando esse arquivo e a gente sempre se lembra como uma época muito mais dinâmica da vida. Muitas pessoas olham para esses primeiros 20 anos, parecendo que, poxa, a vida era tão exuberante, porque ela encolheu? É realmente a rotina de vida que a gente cai. E quando a gente fala em primeira vez de alguma coisa, você pode pensar que eu vou falar a primeira vez que alguém está indo para o caminho de Santiago, mas eu vou um pouco além disso. Como é que o caminho de Santiago traz esses assuntos para a gente? A primeira coisa que acontece, a primeira ideia nossa de fazer o caminho de Santiago, a primeira impressão nossa de que isso vai ser uma grande aventura, é só a ponta do iceberg de reviver coisas que a gente não revive há muito tempo. Tá certo que você sai da sua rotina, mas isso é somente um ponto de ir para o caminho de Santiago. Eu quero trazer você para as trilhas, ou te relembrar das trilhas do caminho de Santiago, porque aí sim você vai conseguir trazer um retrato dessa época da tua vida de grandes descobertas. Você começa a fazer uma coisa que você talvez não faça há um bom tempo. Você começa a conhecer muita gente. Você começa a falar com muita gente que você não conhece. E na vida adulta a gente restringe muito isso. A não ser que esteja na profissão de alguém, o encontrar e conhecer pessoas, esse funil ele é muito pequeno com o passar do tempo. E no caminho de Santiago isso muda completamente e muda de forma natural. Você passa a conviver com pessoas que você não conhecia. Você passa a caminhar por lugares onde você não conhecia. Você passa a fazer isso todo dia. É como se alguém pegasse um acelerador e trouxesse muita experiência de vida que poderia acontecer em 10, em 15, em 20 anos, e trouxesse isso para 30 dias ou para 10 dias, isso faz com que o nosso cérebro mude muito em relação a isso lá. É como se fosse uma descarga hormonal, uma descarga de serotonina no cérebro, uma coisa assim que vai te deixando lúcido de forma diferente, vai acelerando um pouco mais a tua cabeça, vai te deixando mais vívido, mais vívida para o que está acontecendo lá. E isso parece ser tão diferente, mas na verdade ele, ele, ele se encaixa de uma forma a trazer para a gente essas épocas que a gente teve esses acontecimentos. Você come coisas pela primeira vez. E não é somente uma viagem que você pode fazer assim em outros lugares. Você experimenta coisas, você usa lugares, você dorme em lugares sempre diferentes. O teu cérebro vai se mexendo com isso,
Você entra numa rotina de caminho de Santiago, ao mesmo tempo de fazer coisas parecidas todos os dias, existe muita novidade inclusa nisso. E isso não é comum numa vida adulta. Por isso que quando a gente volta do caminho de Santiago, parece que a gente tem uma síndrome de abstinência disso tudo, porque a gente vai voltar para esse local de que onde a gente saiu, que era muito quieto perto de tudo que a gente viu lá. Então não é só a primeira vez de ir para o caminho, não é só lembrar a primeira vez que você foi para o caminho, e sim lembrar do que acontece dentro desses 30 dias, essa evolução que acontece, essa revolução interna que acontece estando presente no caminho de Santiago. Eu falo presente porque isso não significa somente você andar no caminho, você conviver o caminho. Se você faz o caminho caminhando, andando e depois pega um ônibus para uma etapa que você não conseguiu fazer, ou você troca alguns dias para fazer de bicicleta para conhecer umas cidades mais rápido, se você é apto a pedalar, gosta disso, mas estar presente nessa carga de informação que tem, essa carga emocional, é como se a gente fizesse uma viagem no tempo. Então, talvez essa readaptação à vida, ela não seja tão fácil se você não prestou atenção nesse processo. Então, isso é legal porque a gente lembra que não é que a vida ficou como ela está, não é que essas rotinas são criadas. A gente descobre que dá para sair delas, mas o ambiente que a gente volta, o que a gente vive, como eu já tratei em outros podcasts, o ambiente impera na nossa vida, faz com que a gente volte, mesma coisa, muitas vezes, do que a gente era antes de ir para o caminho de Santiago. Então é difícil guardar sempre essas lições, mas quando você lembrar que ir ao caminho de Santiago foi uma coisa, mas estar lá, as vivências que você teve lá não são somente experiências que você teve, elas tiveram um fator diferente. Elas fizeram com que você fizesse muitas coisas pela primeira vez na tua vida há muito tempo. E como o nosso cérebro se esquece de muita coisa, como a nossa mente vai se esquecendo, ficam como primeiras vezes. Você sabe como fazer 10 amigos na tua vida comum. A gente só não está acostumado. E você acaba fazendo esses 10 amigos e descobre que conviver com pessoas que você nunca conheceu é uma coisa que é gostosa e existe. E aqui a gente acaba não tendo tanto isso. Pense nessa parte e pensa com você, quantas pessoas novas você conheceu nesse último ano? Quantas pessoas novas, conhecer no sentido de você trocar nomes, trocar experiências, saber, ouvir a vida da pessoa. As pessoas conversam muito no caminho de Santiago. É muito comum pessoas se conhecerem mais do que conhecem alguns amigos aqui, porque as pessoas se abrem muito mais lá pelo momento que estão. Essas conversas são longas dentro do caminho de Santiago. Então, isso é uma experiência que a gente está desacostumando. A gente pode fazer isso aqui. A gente faz lá, só que a gente não repara que fez tanto isso lá. A gente não repara que conviveu com tanta gente diferente. Diferente num ponto altíssimo. Eu já caminhei lá com um marceneiro e com o presidente de um banco central, e nós três, ninguém sabia um o que o outro fazia. A gente volta no tempo da nossa adolescência, de quando a gente fazia um amigo, mas a gente não perguntava para ele, primeiro, o que você faz ou o que você é. Percebe que essa é a primeira pergunta que a gente faz para alguém quando a gente conhece? Boa tarde, bom dia, eu sou advogado. Ou boa tarde, bom dia e tal, e conversa com a pessoa, e nos primeiros 3 ou 4 minutos é a primeira pergunta, o que você faz da vida? E isso começa a medir muita coisa sobre se identificar ou não se identificar. A gente começa a tratar com símbolos diferentes, entendendo esses assuntos com a próxima pessoa e tal, mas isso sempre baliza. E no caminho de Santiago, como as pessoas têm uma nivelação de peregrinação, ninguém consegue peregrinar levando a carga da vida financeira ou de trabalho para lá. As pessoas têm quase a mesma mochila, isso muda, sei lá, em 30, 40% o orçamento de cada um. As pessoas têm botas parecidas, as pessoas têm tênis parecidos, então você não identifica uma pessoa, o que ela faz ou o que ela é. E esse assunto não é o primeiro assunto que sai lá. Interessantemente, às vezes 3 ou 4 dias você não sabe o que a pessoa fez da vida, você não sabe o que ela trabalha, mas você conhece histórias da família, dos filhos, dos pais, do momento de vida dela lá. E é assim que a gente fazia amizades antigamente. A
gente conhecia a pessoa, se estava bem, uns olhares de longe de aproximação, um aperto de mão, um café junto, um papo besta, um vai chover hoje, não vai, e as pessoas começavam a andar juntos, de repente descobriam coisas em comum, e não se perguntava muito essa coisa de como é a sua vida adulta, o que você faz, estamos aptos a sermos amigos ou não. Então, quando você olha um peregrino, você nunca sabe quem ele é na tua análise de vida adulta. E a gente se encara muito como ser humano comum lá, sabe? Como se falasse assim, estamos no mesmo barco aqui, já estamos sabendo que estamos indo a Santiago e compartilhando as coisas, não me interessa muito o que você faz da tua vida para eu te respeitar, ou não interessa muito o que eu faço na vida para que você me respeite. Isso é uma das coisas que a gente fez muito pela primeira vez na vida, e é uma das coisas que a gente não consegue hoje em dia fazer pela primeira vez na vida, ou fazer muitas vezes na vida. A nossa rotina acaba não permitindo isso. E eu sei que não é fácil você tentar trazer isso de lá para cá, porque o mundo é um lugar não tão fácil, às vezes, de lidar com essas novidades na vida adulta, de novos amigos, de novas mudanças sempre. Mas é uma coisa que acontece lá. E isso acaba sendo muito divertido, isso acaba trazendo muitas lições novas, isso acaba trazendo uma forma nova de observar as coisas. E é difícil trazer esse comportamento para cá, principalmente porque você pode chegar de fora, mas as pessoas estão na rotina delas. Você fez muita coisa nova, você viu muita coisa nova, você aprendeu sobre você, mas quando você volta, muita gente não é que ficou no mesmo lugar, a gente não pode nunca voltar do caminho de Santiago achando que voltou melhor do que outros. A gente volta melhor, tentamos voltar melhor do que nós fomos, melhores ou diferentes, mas as pessoas tiveram os crescimentos delas nos lugares onde elas ficaram, onde elas estão. Experiências pessoais de cada um. E se você teve muita experiência lá, muita coisa, é um crescimento só teu.